Olá, boa tarde. Na comissão do Congresso que acompanha as ações governamentais relacionadas à pandemia da Covid-19, o assunto hoje foi educação. E parlamentares já se movimentam para discutir o novo Fundeb, Fundo de Financiamento da Educação Básica. No debate, o MEC apresentou que o Brasil só tem capacidade de formar 27 mil alunos de alta performance em leituras, matemática e ciências. Cerca de 10 vezes menos que os Estados Unidos e 20 vezes menos que a China. A nossa situação é de extrema gravidade educacional. Já era antes da pandemia e vai ficar muito pior depois. Em breve deve ser aprovado um novo fundo para financiar a educação básica. E as escolas particulares também querem receber recursos. O Fundeb é 15 segundos. Que tem para a educação básica. Mas ele hoje, até hoje, e ele está do jeito que está no relatório, é para financiar a escola estatal. Eu acho que deveria ser pensado isso, deveria ser financiar a educação básica e usar isso com mais eficiência. Acho que nós temos um grande desafio para a educação básica brasileira para o ano que vem, ou os próximos anos, né? A escola privada sabe como fazer e pode ajudar muito o Estado. É só que a gente precisa ser convocado a fazer isso. Senadores pensam em novos parâmetros de avaliação. E introduzir novos indicadores de resultado para a escola, seja pública, seja privada. Uma escola é bem-sucedida quando o seu aluno é bem-sucedido. Quer dizer, é muito fácil denunciar, né? Só que os objetivos a serem alcançados variam muito. Mas o assunto ainda é polêmico. Vamos exigir, como o nosso senador Espírito disse, o controle de qualidade, gestão pública com indicadores. Podemos avançar nisso. Agora, acho que os recursos 15 segundos. Tem que ser para uma educação pública de qualidade. O Fundeb tem que ser para isso. Tem erros? Tem erros. Vamos corrigir os erros, gente. Não é um programa como esse que, apesar de não ter o índice esperado, não foi o êxito tão esperado, mas funcionou, gente. O Congresso Nacional não terá recesso, pois a Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda não foi votada. A pandemia impediu aí o funcionamento da Comissão Mista de Orçamento, mas especialistas dizem que isso ainda não vai atrapalhar a elaboração do orçamento do ano que vem. A LDO é a lei que orienta o orçamento. Ela fixa metas, diretrizes e os objetivos da lei orçamentária do ano seguinte e precisaria ser votada até o dia 17 de julho. Mas como votar a base do orçamento do ano de 2021 com um cenário de tantas incertezas? Quando o Congresso ou mesmo o Executivo não tem uma previsão muito clara do que vai ser, de qual pode ser a sua meta de resultado entre receitas e despesas, né? Por exercício seguinte, não sabe exatamente quais são as despesas que deverá fazer no ano seguinte, fica difícil aprovar ainda no meio do ano anterior a lei de diretrizes orçamentárias. Então acaba acontecendo dos projetos tramitarem em conjunto, é razoavelmente comum. Isso não tende a ser um problema tão grave. Claro que é melhor você ter as diretrizes, todas as regras que definem a elaboração do orçamento definidas previamente, mas isso não chega a ser um problema grave. Geralmente a LDO é votada meses antes para poder viabilizar a elaboração da LOA. Já houve casos de terem sido votadas juntas, mas quando isso acontece, a própria CMO, Comissão Mista de Orçamentos, ela se encarrega de compatibilizar já a LOA com a LDO, que ainda será aprovada, né, de forma que falem a mesma língua, por assim dizer. Como o projeto da LDO de 2021 prevê a flexibilização da meta fiscal, o governo pode alterar os valores previstos, mas o desafio de senadores e deputados que vão definir as leis orçamentárias é equacionar as elevadas despesas de 2020 com a pandemia e fazer com que elas reduzam em 2021. É o que exige a regra do teto de gastos. O orçamento previsto de 2021 pela proposta de lei de diretrizes orçamentárias está da faixa de 1 trilhão e 530 bilhões, como 19,7% do PIB. Para isso acontecer, os gastos de 2020, muito elevados, quase de 26% do PIB, teriam que cair entre 350 a 400 bilhões, ou seja, 6 a 7% do PIB. Isso é um grande desafio, principalmente levando em conta que a gente tem visto aí discussões de aumentar alguns gastos, criando programas de assistência social e proteção mais elevados, mais fortes. Isso vai tornar a gestão do orçamento muito difícil, porque a gente sabe que teremos um grande desafio fiscal, que é
cumprir a regra do teto, número 1, e evitar uma explosão da dívida pública, número 2. Então, apesar de ser meritório a expansão de gastos sociais, o desafio fiscal permanece. Para 2021, há uma incerteza, há uma discussão se essas despesas com a pandemia devem entrar no teto de gastos ou não. Essa discussão é relativamente incipiente, mas é uma interrogação para o que vai acontecer ano que vem. Então, se a calamidade for estendida, você pode continuar fazendo despesas fora do teto? Essa é uma das questões. Você pode romper o teto, eventualmente, acionando os gatilhos previstos na própria regra? Essa é outra questão que se coloca. É um ano excepcional, né? A pandemia acabou por comprometer todo o calendário legislativo, todo o calendário do governo. Embora a LDO já tenha sido enviada, não foi possível votar ainda. E como o parlamento não terá recesso agora no mês de julho, né, pode-se votar um pouco mais adiante. É uma condição para a votação da lei orçamentária para 2021 a aprovação da LDO, mas não há prejuízo em não votar nesse momento. E agora vamos conversar com a jornalista Antônia Márcia Vale sobre esses dois assuntos que já mostramos aqui no nosso telejornal. Economia e educação. Isso porque o Congresso trabalha em dois temas fundamentais, a aprovação de um novo fundo para financiamento da educação básica e também a expectativa pela chegada de uma proposta de reforma tributária do governo federal. Antônia, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Realmente a situação é complexa, porque se a gente pegar e ver o número de vítimas da pandemia da Covid-19 segue crescendo e o Brasil já se tornou o segundo país com maior quantidade de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos. O problema é que quanto maior o número de vítimas, mais a economia do país afunda e menos o governo arrecada em tributos, ao mesmo tempo em que terá de investir mais na recuperação da economia, e essa conta não fecha muito bem. Na tentativa de evitar que os parlamentares mantenham desonerações tributárias de 17 setores produtivos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, promete entregar nesta terça-feira ao Congresso Nacional sua contribuição para o debate da reforma tributária. Essa reforma se desenvolve no parlamento há mais de 1 ano e meio, sem que até agora a equipe econômica tenha se dado ao trabalho de participar diretamente das negociações e do debate. Mas a proposta de Guedes se restringe a uma simplificação do sistema, com a unificação de impostos cobrados pela União. Em live sobre o momento econômico brasileiro, promovido pela Assessoria de Investimentos XP, o ministro afirmou que o governo opta por uma reforma fatiada porque quer começar pelo que une todos os setores econômicos. Ele citou a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA ou IVA, que deve substituir o PIS e a COFINS. Esse seria o IVA nacional, como um exemplo de ponto da União. A justificativa para a proposta apresentada com ares de urgência é a crise econômica provocada pela Covid-19. Outra votação que está na pauta do Congresso é a perenização do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Pela lei atual, que é de 2006, o fundo se encerra em dezembro deste ano, mas é consenso em quase todos os setores da sociedade que ele deve ser transformado em política permanente de Estado. Esse debate começou no Parlamento e na sociedade brasileira em 2015. Mesmo assim, após 1 ano e meio de empossado, o governo Bolsonaro não apresentou nenhuma sugestão de melhora do projeto. Limitou-se a negociar, quando procurado, a redução dos valores solicitados. Esses valores eles foram solicitados pelos parlamentares, mas eles foram negociados e propostos pelos segmentos sociais envolvidos na construção desse projeto. Neste fim de semana, vendo que o Congresso vai mesmo voltar ao Fundeb, o Ministério da Economia apresentou a proposta de congelar o fundo no ano que vem e usar parte dos recursos que a União deverá aportar a partir de 2022 no programa que pretende criar para substituir o Bolsa Família. A proposta do governo foi recebida com incredulidade por diversos parlamentares envolvidos no debate. O senador Confúcio Moura, por exemplo, do MDB de Rondônia, que é um militante da educação pública de qualidade no país, classificou a proposta do governo como inoportuna e ele afirmou que ela não será aceita pelos parlamentares. É aguardar para ver o resultado das negociações.
E Antônia, muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas informações. Bom, o Congresso Nacional tem até 60 dias para analisar uma medida provisória que abriu crédito extraordinário de 160 milhões de reais para ajudar as instituições que cuidam dos velhinhos a prevenir a Covid-19. Essa medida provisória é decorrente de uma lei aprovada aqui no Congresso Nacional. No Brasil, cerca de 72% das mortes pelo novo coronavírus foram de pessoas com mais de 60 anos. Por isso, a preocupação especial com as instituições de longa permanência de idosos, popularmente chamadas de asilos, onde esse grupo de risco da Covid-19 vive muitas vezes sem material de proteção adequada, já que a maioria são instituições filantrópicas que dependem de doações e já enfrentavam escassez de recursos. Não pode abrir as visitas, né? E aí as pessoas se afastam e esquece assim um pouco de ajudar, e outros porque entrou numa dificuldade financeira, o desemprego aumentou. Até 30 de julho, os asilos de todo o Brasil vão receber 160 milhões de reais, liberados na semana passada através de uma medida provisória. O dinheiro tem que ser aplicado em medicamentos e prevenção do novo coronavírus, com equipamentos básicos de segurança e higiene para residentes e funcionários, além de adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos e leves. Tudo isso foi definido em lei aprovada mês passado no Senado por unanimidade. Além de salvar vidas, o uso dos recursos para prevenir a disseminação de novos coronavírus em instituições que atendem idosos tenderá ainda a ajudar a reduzir a utilização de leitos nos hospitais, inclusive caras e escassas UTIs, economizando, portanto, recursos públicos e salvando mais vidas. Pelos cálculos do senador Maranhão, os 160 milhões de reais correspondem a R$ 1.333 para cada idoso atendido. O dinheiro virá do Fundo Nacional do Idoso. A lei determina que a divisão seja definida e divulgada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com base no número de idosos em cada instituição. Do ponto de vista econômico, o impacto dessa medida ele é desprezível, é muito pequeno, porque 160 milhões dentro de um contexto de 500, 600 bilhões que estão sendo utilizados na pandemia é muito pouco. Por outro lado, ele não só é financeiramente positivo, porque essa população, caso tivesse que ser internada, isso traria um custo enorme para o poder público, e também do ponto de vista civilizatório, porque afinal de contas essas pessoas idosas acabaram cuidando da gente no passado e talvez seja a hora da gente cuidar delas. Essa verba definitivamente vai ajudar essas instituições a lidar agora durante o período da pandemia com o Covid-19, para que consiga isolar os pacientes de maneira adequada, ter equipamento de proteção individual para os pacientes, para os prestadores, para os funcionários. A medida provisória já está valendo, mas tem 60 dias para ser confirmada pelo Congresso, onde a receptividade é favorável. Eu vejo com bons olhos essa medida provisória de auxílio financeiro que o governo federal está dispondo para as instituições que cuidam dos idosos. Com isso, eles vão poder fazer medidas e ações preventivas para se evitar que esses idosos venham a se contaminar com o coronavírus. Essa lei assegura esses recursos para todas as instituições sem fins lucrativos que abrigam pessoas idosas por longa permanência. Por isso que é urgente aprovar essa medida provisória, assegurando esses recursos para a proteção dos mais vulneráveis à Covid-19, que são os nossos idosos. Os portais de transparência foram feitos para tentar ajudar o cidadão a entender como é gasto o dinheiro público. Mas a maioria da população tem dificuldade para desvendar aquelas tabelas e aqueles números que são apresentados ali. Uma proposta aqui em tramitação no Senado pode ajudar a facilitar essas consultas. Um portal de transparência é um site na internet onde o cidadão pode encontrar informações sobre como o governo gasta o dinheiro público em todos os níveis da administração, federal, estaduais, municipais
e do Distrito Federal. Falta de unificação, sem muita transparência, mal alimentado, pouco acesso, difícil de acessar também. São os portais de transparências Brasil afora, nos municípios, estados, até do governo federal. Organizações que trabalham com dados de portais de transparência de todo o país têm opinião semelhante à do senador. A gente encontra vários portais com uma série de problemas. Portais que são inacessíveis, com problemas de layout, falta de filtros e até mesmo falta de dados. E o problema não para por aí. A prestação de contas públicas é um assunto complexo para o cidadão comum. Então, se torna muito difícil de se entender e se apropriar daquelas informações em muitos momentos. Se o cidadão quiser comparar dados entre cidades ou estados, então, o trabalho é enorme para coletar informações em um e em outro lugar, cada um com o seu próprio padrão de divulgação de informações. Dessa forma, a transparência fica meio pela metade, porque ela não é acessível para a maioria. E com isso, o controle social e o combate à corrupção acabam ficando mais fracos. É importante que a transparência seja sempre o mais simples possível, sem deixar de ser aprofundada. Com o objetivo de tornar mais fácil a navegação nos portais de transparência e mais compreensíveis as informações, o senador Stevenson Valentim apresentou um projeto que determina que a União coordene a criação de um site onde órgãos e entidades públicas possam divulgar os seus dados de forma simples e padronizada. Tornar cada vez mais fácil, padronizar, tornar uma unificação das informações para que o cidadão possa saber aonde, de que forma, o quanto e com que está sendo gasto o dinheiro público, o dinheiro da população brasileira, não é só um princípio, não é só uma obrigação, é um dever. Tornar isso cansativo é uma forma de proliferar a corrupção. E a pandemia deve aumentar ainda mais o contingente de pobres na América Latina. O continente ultrapassou na semana passada a Europa em número de casos da Covid-19 e a previsão de crescimento do continente foi revisada para baixo. A América Latina ultrapassou a Europa no número de mortes pela pandemia do coronavírus. O Brasil, com quase 80 mil fatalidades, e o México, rumo às 40 mil, contribuem com essa triste estatística. A subnotificação decorrente da baixa testagem sugere que esses números podem ser bem maiores. A pobreza, desigualdade social, a densidade demográfica, a ausência de saneamento básico estariam na origem das dificuldades enfrentadas para colocar em prática providências como o distanciamento social, o isolamento e a quarentena. É a região mais desigual do planeta, com 186 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, onde há a maior concentração de renda. Isso tem um impacto direto na forma com que se tome medidas de biossegurança para a propagação do vírus. As populações mais vulneráveis não têm acesso a uma moradia adequada para que se cumpra o isolamento social e as medidas sanitárias. A pandemia deve aumentar ainda mais o contingente de pobres na região. Segundo o Banco Mundial, a previsão para a economia da América Latina em 2020, antes da pandemia, era de um crescimento de 1,8%. Agora, sinaliza uma queda de 7,5%. Mas o Brasil é também um exemplo para o mundo no combate à AIDS, com tratamento gratuito e universal. Importante colocar que não dá para ser feita uma comparação direta entre a AIDS e a Covid-19. São doenças muito distintas, muito diferentes. No entanto, há como dizer que há muita diferença na resposta do Brasil em relação ao enfrentamento das duas doenças. Para a AIDS foi construída uma política sólida, muito estruturada, seguindo a ciência para o seu enfrentamento. Como também chama atenção a diferença que foi nessa resposta à AIDS, as campanhas, por parte do Ministério da Saúde de prevenção que tiveram impacto e foram necessárias, e o que a gente não vê agora em relação à Covid-19. Para alguns especialistas, já na preparação para a pandemia, o foco principal deveria ter sido a atenção às pessoas. Na antropologia, temos refletido sobre o insucesso do controle dessa pandemia. Entre outros, o Brasil vem trabalhando com foco no modelo hospitalocêntrico. Nossos investimentos foram, sobretudo, para abertura de leitos e aumento da capacidade de atendimento de urgência e emergência.
pelo achatamento da curva e a importação de respiradores, enfim, pelo enfrentamento à morte. Numa corrida contra o tempo, a vacina, quando disponível, poderá custar muito caro. O diretor da Organização Mundial de Saúde defende preços subsidiados para os países pobres. Para o senador e médico Otto Alencar, a quebra de patentes seria uma opção mais abrangente. Eu espero que a vacina acontecendo e ela sendo testada e aprovada, o país possa agora trabalhar e investir recursos para adquirir a vacina e oferecer à sua população de maneira geral. Essa vacina é de nível nacional, internacional, ela não pode de maneira nenhuma, se por um laboratório ser identificada com sucesso absoluto, estabelecer patente, porque é para salvar vidas e no momento de salvar vidas não tem que ter patente, tem que liberar para todos os países, todos os povos que estão ameaçados de morte pelo coronavírus. E o Estatuto da Igualdade Racial está completando 10 anos. E, apesar das conquistas, ainda há muito o que avançar. O tema voltou a ser discutido em todo o mundo e também virou assunto de uma campanha institucional lançada pelo Senado. Só podia ser preto para fazer isso. Pô, colega, tu é até bonitinha, mas você tem cabelo ruim. Eu não sou tão negra. A campanha realizada pelo Senado reforça a importância da desconstrução de expressões racistas, que mesmo quando não usadas com essa função, podem indicar discriminação. É necessário acabar com a conotação negativa, onde tudo relacionado a negro e preto seja algo ruim. A campanha traz uma série de conteúdos para promover o combate ao racismo no cotidiano profissional, ampliando a percepção das diversas manifestações do racismo. É para refletir sobre esta questão que o Senado criou a campanha Racismo em Pauta. Vamos ouvir especialistas, vamos entender o que ainda nos falta para sermos pessoas melhores na sociedade, garantindo igualdade para todas as raças. A programação contará também com documentários relacionados ao tema, que serão apresentados durante o segundo semestre deste ano. Jornal do Brasil, 2 de maio de 1925. Aluga-se uma ama de leite de cor e muito forte. O debate sobre o racismo é mundial, mas no Brasil acontece no ano que marca os 10 anos de aprovação pelo Senado do Estatuto da Igualdade Racial, criado para combater todo tipo de discriminação pela cor da pele. De lá para cá, outros avanços foram sendo garantidos, como cotas para negros e índios nas universidades. Para o autor do projeto do Estatuto, o senador Paulo Paim, o texto aprovado na época foi o possível, mas hoje é preciso avançar mais. Em pleno século XXI, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Em 24 horas, 13 mulheres são mortas e a maioria delas são negras. Quem está nos subempregos, no trabalho escravo? Quem recebe os menores salários? São negros. As religiões de matriz africana são 59% dos alvos de crimes de intolerância religiosa. Podemos e vamos encarar o racismo para que possamos pensar numa sociedade verdadeiramente democrática. Vidas negras, o mundo todo diz, vidas negras importam. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos nesta edição e compartilhá-las com seus amigos ou conhecidos acessando a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.